Graça e paz a todos os nossos irmãos e amigos da Igreja de Cristo de Sobral Centro e também todos os amigos que gostam de ouvir a nossa palavra, a pregação do Evangelho, procurando trazer uma mensagem edificante e relevante, né? E hoje eu resolvi trazer uma mensagem baseada numa situação que aconteceu quando eu fui participar de um velório da segunda para terça-feira. E o Senhor me usou para trazer um texto e explicar sobre um Deus que chora, né? Deus chora. E algumas pessoas às vezes não entendem o motivo de Deus chorar, né? Eu resolvi trazer aqui um texto baseado por que Deus chora. E eu fiquei pensando sobre isso, um Deus que sente dor, porque nós, seres humanos, muitas vezes causamos, né, essa dor em Deus. É possível o homem causar uma dor em Deus? Né? E baseado na situação que eu vi ali do velório, um homem estava ali enterrando sua mãe, e eu fui consolá-lo, e quando eu estava consolando, o Espírito Santo veio sobre mim, e me trouxe essa palavra para dizer para ele que ele estava chorando, mas fui explicar para ele por que Deus chora, né? Vamos ler o texto? Amém? Vamos ler o texto. Você talvez esteja curioso sobre isso. A gente vai meditar sobre isso. Eu tenho certeza, se você ficar conosco, você vai gostar. Tá bom? Você vai gostar desse texto, dessa mensagem. Mateus 23, versículo 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, né? Esse texto mostra Jesus chorando por causa da situação de Jerusalém, né? Eu queria que você pensasse sobre essa situação de Jesus olhar para uma cidade, olhar para aquele povo, e Jesus começar a chorar por causa daquela situação, daquela cidade que não vinha ficar debaixo das asas do Altíssimo, não aceitava ser abraçada pelo Pai, né? Mas o motivo da mensagem que veio no meu coração também está no texto de João 11, versículo 35, quando o texto diz que Jesus chora quando sabe da morte de Lázaro, né? Jesus fica triste quando sabe que o seu amigo Lázaro está morto, né? Também é interessante o texto que está em Mateus 14, quando Jesus entristece também, fica muito abatido, quando ele sabe da morte do profeta João Batista, e os discípulos vão pegar o corpo de João Batista para ser enterrado, né? Eles querem pegar o corpo de João Batista, e Jesus, a ideia do texto é que parece que ele não demora muito no velório, e que Jesus se retira e vai para o deserto, ficará só, chorando, triste, por causa da morte de alguém que ele ama. Então Jesus, né, Deus fica triste quando certa circunstância acontece com o seu povo. Mas o motivo maior, e que me levou a pensar sobre por que Deus chora, por que Deus realmente fica triste em todas essas circunstâncias que a gente vê, todas elas têm um ponto em comum. E o primeiro texto que mostra Deus chorando, que era o texto que eu queria usar como base, e que você também pode pensar e meditar nesse texto, está lá em Gênesis capítulo 6, amém? Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Essa letrinha é muito pequenininha, mas dá para ler. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra,
E isso lhe entristeceu o coração. As pessoas às vezes não entendem esse texto, né? Que o coração de Deus ficou pesado, ficou triste, e Deus lamentou, né? A palavra arrepender-se aqui, o sentido primordial é lamentou de ter feito o homem. Agora, por que Deus se entristeceu? O coração de Deus ficou pesado, né? O coração de Deus ficou triste, ele ficou sofrendo. E eu usei esse versículo para explicar para aquele homem que estava naquele velório a respeito da morte. Eu fui explicar a respeito da morte, por que a gente morre, por que a gente passa por certas dores na vida, por que a gente sofre. E eu usei esse texto, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque a maldade havia se multiplicado, e o coração de Deus pesou, Deus ficou triste. E a minha resposta para aquele homem que estava naquele velório, naquela segunda para terça-feira, foi o seguinte: eu perguntei para ele, você está sentindo a dor da perda? Você está sofrendo por causa da perda da sua mãe, do seu ente querido? Você está sofrendo por causa de uma enfermidade, de uma dor, porque a morte nos ameaça? Olha, a dor que você está sentindo, ela é muito grande, eu sei disso. Eu disse para aquele homem, eu sei que a dor da morte é muito grande. A gente não quer. A minha mãe, nesse momento, ela se encontra numa UTI, né? Mas Deus me deu essa palavra, não só para aquelas pessoas daquele velório, mas também para o meu coração e para o coração de qualquer um, que tenhamos que enfrentar a morte. Eu disse para aquele senhor que estava ali, assim, olha, a dor que a gente sente, que você está sentindo, é muito grande. Mas essa dor é a mesma dor que Deus sentiu quando o filho dele morreu por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados. Essa dor que a gente sente quando morre um ente querido é a mesma dor que a gente causa em Deus quando a gente peca. Quando o homem peca, o homem causa uma dor tão grande no coração de Deus. Por isso que Jesus olhou para Jerusalém e Jesus começou a chorar, porque Jesus estava contemplando o pecado da cidade, o pecado do povo. É por isso que quando João Batista morre, Deus contempla o pecado de muitas pessoas omissas, que deixam os homens de Deus sofrer e morrer e padecer. A obra de Deus sofrer, e é pecado. E o pecado, quando a gente peca, quando o homem peca, quando a nação peca, quando acontece o pecado, que é Gênesis capítulo 6, verso 5, vai chamar de multiplicou-se a maldade. Então, essa maldade que o homem comete, esse pecado que o homem comete, causa uma dor grande e terrível em Deus. Nós fazemos Deus sofrer. E como o homem fez Deus sofrer, Deus puniu o pecador, puniu o homem, o ser humano foi punido por causa do pecado que cometeu com a morte. Porque é a única dor mais semelhante à dor que Deus sente quando a gente peca. Antes de você pecar, se lembre de uma coisa. Quando você pecar, você está ferindo Deus. Você está machucando Deus. Por isso que Jesus foi chicoteado. Irmãos, quando a gente peca, a Bíblia diz que quando a gente se converte, quando a gente tem Jesus Cristo, a gente não deve mais voltar para o pecado, porque isto seria levar Jesus para sofrer de novo na cruz. Não faça Jesus sofrer de novo. Não cause dor em Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nem mesmo entristecer o Espírito Santo de Deus, causando dor pelo nosso pecado. E eu conversei com aquele homem que estava ali de segunda para terça-feira, naquele velório, e ele sofrendo muito. E ele era um pecador terrível, ele não queria Deus, ele não entendia quem era Deus. E Deus me levou ali para explicar a ele que o pecado dele causava uma dor em Deus tão grande quanto a dor que ele estava sentindo pela partida da sua mãe. Se a gente pensar bem, igreja, irmãos, amigos,
Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em ser santo, em agradar a Deus. Eu estou pregando essa semana, aliás, esses 3 meses, sobre o livro de Filipenses. Já preguei 20 mensagens, estou no capítulo 3, em torno de 40, 50 mensagens que vou trazer durante todo o livro de Filipenses. E eu estava pregando ontem sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus diz que quando nós estamos vivendo a justiça de Deus, nós entramos no reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você está no reino de Deus, você vive a justiça de Deus, e justiça de Deus não é vingança. A justiça de Deus é a gente servir a Deus. Está lá no verso 18 de Romanos 14. Quem vive a justiça de Deus, serve a Deus, agrada a Deus e dá um bom testemunho diante dos homens. E por isso, igreja, nós temos que viver em santidade. Por isso, nós temos que ter essa responsabilidade. Daqui para frente, você, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, diga assim: eu estou em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 9 a 11, diz que aquele que está em Cristo Jesus vive a justiça de Deus. Não vai viver a sua própria justiça, não vai viver a justiça da lei, mas vai viver a justiça da graça, a justiça da fé em Cristo Jesus, que é a justiça de Deus. E se a gente está na justiça de Deus, Deus nos justificou. Nós somos lavados no sangue de Jesus, mas devemos viver em santidade para não ferir, não magoar, não causar mais dor em Deus, agradar a Deus. Minha pergunta a você: você está agradando a Deus ou está causando dor no coração de Deus? Você está agradando, louvando e adorando o nome do Senhor, vivendo em santidade, participando da obra do Senhor, sendo uma bênção na sua igreja, sendo uma bênção para o seu pastor, sendo uma bênção na obra do Senhor, ganhando almas, comprometido, servindo? Ou você não está nem aí para a obra de Deus, não está nem aí para Deus, não se preocupa com a igreja, não se preocupa com o que Deus sente, não se preocupa com as almas, você só frequenta banco. Não pode. Daqui para frente, que você tome uma decisão na sua vida: eu vou agradar a Deus, eu não vou mais machucar o coração de Deus, eu não vou mais ferir a Jesus, eu não vou levar Jesus outra vez para a cruz pecando, porque a dor que Jesus sente, que Deus sente por causa dos meus pecados, é a mesma dor que eu vou sentir na morte de alguém que eu amo. É ruim, né, irmãos? Quando alguém que a gente ama morre. Que Deus possa fazer com que a gente tenha o compromisso com o Senhor, porque Deus vai consolar o nosso coração e as nossas dores, os nossos sofrimentos serão menores. Presta atenção, igreja, você não quer sofrer? Então não faça Deus sofrer. Seja santo, porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte de um santo, de um justo. E a morte de um justo não é sofrida, não é dolorida, mas é debaixo da bênção, debaixo da paz, da consolação do Senhor, que consola a esposa, o marido, os filhos, toda a família. Que nós vivamos em santidade, não apenas para nós mesmos, mas para que o Senhor possa, através de nós, salvar outras pessoas. Você seja uma bênção, que Deus vai aliviar e vai te livrar de todas as dores e de todos os males, porque Deus protege quem o agrada, quem o serve. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. E se você mora aqui em Sobral, quiser fazer uma visita à Igreja de Cristo, Centro Sobral, telefone para nós, entre em contato conosco, a gente manda para você a localização. Se você não tiver o transporte, a gente é capaz até de pegar você na sua casa, mas que você possa conhecer, né? É uma igreja que nós temos a preocupação de ministrar o Evangelho da graça, o Evangelho da glória, o Evangelho do poder, dentro dos conceitos, preceitos bíblicos. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor seja nos vossos corações, sede santo, que o Senhor se agrada dos seus santos, porque Ele é santo. Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém.